minha prosa é com o professor, doutor, pesquisador, inventor, coordenador do Núcleo de Empreendedorismo NETEC da UFSJ, professor Paulo Afonso Grangeiro. E hoje nós vamos falar da atuação da universidade além dos muros da instituição. Muito prazer em te receber, Paulo. Muito obrigada, Obrigado. Professor. Eu que agradeço. Realmente obrigada, porque se disponibilizar do seu tempo, que é tão difícil, que é tão corrido, e hoje em dia o que a gente tem de mais precioso é o nosso tempo. Então, muito obrigada de verdade. Tá, eu que É um agradeço. prazer ter você aqui. Tenho certeza que a nossa prosa vai ser riquíssima e que nós vamos levar muito conteúdo para quem está nos assistindo. Mas antes da gente começar a falar da questão da universidade em si, eu quero que você conte um pouquinho pra gente, professor Paulo, sobre a sua trajetória, a sua carreira acadêmica. Fala um pouquinho pra gente, por favor. Eu sou paulista, eu nasci em Jaú, mas nunca morei em Jaú. Minha mãe, meus pais moravam em Barra Bonita e aí não tinha como nascer em Barra Bonita. E aí fui nascer em Jaú, 10 meses depois nasce um outro irmão meu em Ibitinga. De Ibitinga nós mudamos para Botucatu, de Botucatu nós mudamos para Ilha Solteira, de Ilha Solteira para uma Vila dos Operadores. Meu pai trabalhava na CESP. Certo. E aí, quando eu já estava lá fazendo os meus 15, 16 anos, meu pai falou assim, olha, você quer morar fora para você poder se preparar para o vestibular e ir para uma universidade? Eu falei assim, quero. Então com 17 anos fui morar em Bauru, numa pensão, para me preparar para o vestibular. Acabei ficando mais 2 anos fazendo o cursinho, aí eu entro na Unesp de Araraquara, fiz farmácia, numa universidade bem conceituada de farmácia, uma das 4 mais antigas do Brasil. E aí fiquei por lá durante a minha graduação, tive várias experiências interessantes, mas eu saí de lá sabendo que eu queria ser professor universitário. E aí fui para o meu mestrado e doutorado na Unicamp, meus pais já estavam morando em Campinas, e quando eu terminei meu doutorado, eu acabei sendo contratado por um centro universitário próximo de Campinas, em Espírito Santo do Pinhal. Hoje considerada a Toscana brasileira, tem vinícolas lá na região, é bem incrível, bem incrível. Espírito Santo do Pinhal? Espírito Santo do Pinhal, divisa ali com o sul de Minas, com Andradas, próximo de Andradas. Aquela região realmente está muito rica nesse aspecto. Está muito rica nesse aspecto. E aí eu fui para lá, com 30 anos de idade, já me passaram a coordenação de um curso. Os coordenadores eram todos mais adultos, mais maduros, e eu era, com 30 anos de idade, um jovem, para montar um curso de farmácia. Então foi uma experiência muito bacana, mas eu queria fazer pesquisa. A minha formação foi em universidade pública, então eu queria entrar na universidade pública. Aí eu comecei a prestar concurso público e acabei vindo para Divinópolis. Entrei no Google Earth, vi um rio cortando a cidade e falei assim, gente, essa cidade que eu quero, essa cidade que eu quero morar. Cheguei no dia de uma enchente. A enchente de 2008. Você tanto imaginou a água, que a água veio te dar boas-vindas. Aliás, eu cheguei na cidade, horas depois, foi bloqueado o caminho porque caiu uma ponte em 2008. Então eu cheguei a tempo de conseguir fazer esse concurso. E esse concurso era pra mim. Tinha que ser. Tinha que ser, era pra mim. Então, cheguei em Divinópolis. Aí a cidade foi secando, né? Porque essa enchente caiu muita árvore. Foi uma enchente muito forte na época. Foi uma questão ambiental da época bem problemática. Mas aí eu comecei a fazer projetos já quando eu cheguei, como uma forma de retribuir a minha aprovação. Eu tinha que começar a retribuir. Aí eu comecei a aprovar projetos. Porque isso é seu. Isso é da minha motivação. E aí eu comecei a fazer os primeiros projetos voltados para a comunidade. Eu aprovei um projeto da FAPEMIG e fiz um trabalho sobre síndrome metabólica para avaliar 5 características desde crianças até adultos, até mulheres adultas de 40 a 50 anos de idade. E aí a gente fez esse estudo junto com o curso de medicina, com o curso de farmácia, de bioquímica. Foi muito bacana. Consegui publicar 3 artigos até sobre isso, está na literatura, sobre casos de síndrome metabólica, que é um cluster, né, de doenças relacionadas a diabetes, por exemplo, e a hipertensão. E a gente tem 5 marcadores que a gente pode fazer.
Mas quando eu cheguei, uma questão que me chamou muita atenção é que existia um curso de bioquímica. Eu fiz mestrado e doutorado em bioquímica, eu não sabia que existiam graduações em bioquímica. Era a segunda graduação no Brasil, aqui em Divinópolis. Olha. E fiquei encantado e falaram assim, você tem que ser o coordenador desse curso. Claro. Aí passei mais 4 anos, montei esse curso e comecei a estudar sobre ciência, tecnologia e inovação. Eu falei assim, é isso que eu quero fazer. Eu quero fazer inovação. E à frente do curso, 4 anos, eu não podia mais ficar como coordenador, eu acabei ainda liderando uma equipe de professores para trazer o primeiro doutorado para a região centro-oeste de Minas Gerais. Bárbaro. E aí isso foi lá em 2013, 14, né, que começa o curso, e aí nós estamos fazendo 10 anos desse doutorado esse ano. Uau! Vamos comemorar agora na reunião anual da Sociedade Brasileira de Bioquímica, que vai ser em Águas de Lindóia. Estamos fazendo 10 anos, o primeiro doutorado. A partir disso começaram a vir outros doutorados. Quase metade dos doutorados da universidade estão no nosso campus. Eu falo que nós Que é o estamos... campus Dona Lindu. Dona em Lindu. Divinópolis. Eu falo que nós estamos em cima de um grande cristal. Porque talentos de várias regiões do Brasil foram atraídos para essa universidade. Ai, sensacional. Nossa, Metade professor. das patentes da universidade estão nesse campus. A primeira transferência de tecnologia da universidade está nesse campus. Tudo que Nossa, acontece nós de temos um inovação, exatamente, a população precisa saber Isso. a riqueza que é ter uma universidade pública, com talentos Tudo à que ela pode frente. proporcionar para essa Tudo que ela sociedade, pode para as proporcionar. empresas. Exatamente. Então, eu acabei trazendo esse doutorado, mas o meu grande divisor de águas foi o meu pós-doc nos Estados Unidos, Ah, sim. no MIT. Uhum. Fiquei 18 MIT. meses. Mudou a minha vida pessoal e mudou minha carreira. Eu voltei de lá decidido a transformar as minhas pesquisas em modelos de negócio. Uau. E aí eu comecei a Isso é muito modelar negócios, sem ter formação em administração. Participei de vários programas de pré-aceleração, dividi o meu laboratório em 3 times e começamos a participar de vários programas. Ganhamos vários prêmios e o principal deles foi a maior competição de empreendedorismo em saúde da América Latina. Com mais de 50 universidades, mais de 250 times, a gente ganha o prêmio de primeiro lugar. Um cheque de R$100 mil. Maravilhoso. Eu vou inclusive pedir para o nosso editor colocar uma foto aqui da comemoração de vocês, porque tem o seu Instagram, a gente acompanha nas suas redes, então eu vou pedir porque realmente foi um marco. Isso. E aí, por causa dessa experiência, eu me reinventei como pesquisador e Perfeito. me tornei um pesquisador empreendedor. E aí a minha motivação hoje é compartilhar toda essa experiência com o máximo de pessoas possíveis. E que experiência, né, professor? Sim. Tem muita bagagem e é muito bacana te ouvir falar porque você fala numa clareza muito grande, se expressa muito bem, a gente percebe a sua bagagem mesmo assim e dá vontade de te ouvir, de aprender com você, sabe? Os seus alunos devem ser muito satisfeitos de tê-lo como professor, com certeza absoluta. Porque é exatamente isso, a gente de um tempo para cá desenvolveu-se esse conceito da universidade empreendedora, né, Isso. professor? Então isso vai muito além realmente dos muros da universidade e como isso pode trazer benefícios para a nossa sociedade. Porque essas pesquisas, tudo isso que acontece no meio acadêmico é para ser praticado aqui, né, professor? Esse é o objetivo. É isso. Tanto que o que me espelhou e o que me trouxe a motivação de fazer isso no Brasil foi a minha experiência nos Estados Unidos. Certo. Conta um O pouquinho pra MIT gente do MIT. é uma das melhores universidades do mundo e tem um tipo de ranking que ela já é a primeira há mais de 10 anos. Uhum. Então são vários rankings que colocam as universidades em posições e tem um ranking específico que está mais relacionado à tecnologia que faz com que o MIT há mais de 10 anos é a primeira do mundo. Ela é uma universidade que forma profissionais que vão criar empregos e não ser empregados. Então, desde o primeiro ano, segundo ano, estudantes de diferentes áreas do conhecimento, estudantes da área de engenharia, com de física, com de biologia, eles são colocados em times para pensar problemas da sociedade. Uau. E aí eles passam 3 meses estudando aquele problema, se ele realmente é uma necessidade. A partir disso eles começam a fazer prototipagem, propor soluções a partir desse problema. E aí eles entram numa competição que é a maior competição de empreendedorismo do mundo que existe numa universidade, que é do MIT, chamada 100K.
É um cheque de 100 mil dólares. Uau! E aí a equipe que ganha, ela praticamente ela já consegue colocar um produto no mercado. Isso já é um start, talvez, né? Às vezes, dependendo do tipo de solução, é muito caro. Então já é um start. Já sai com essa visibilidade. A visibilidade que é importante, porque Isso. fica conhecido, porque os investidores vão lá saber quem que é a equipe campeã. Uhum. E aí, o mais interessante é que quando você atravessa a rua, são 450 empresas. Uau! É um ambiente de inovação. Dessas 450 empresas... Respira-se o tempo todo. Respira-se isso. E, Renata, das 450 empresas, são 250 de biotecnologia. Nossa. É o maior cluster do mundo de empresas produzindo medicamentos biológicos. São medicamentos como proteínas recombinantes. Por exemplo, a insulina recombinante. Então, uma das primeiras empresas do mundo a fazer insulina recombinante para pacientes diabéticos insulina independentes, Sim. foi lá. Foi feito lá. Nossa, que E aí, maravilha. do office, do meu laboratório, eu via todos os dias a Novartis, que é uma indústria farmacêutica super famosa. Então elas estão lá. E aí, lá que foi Ali é o criado, centro. foi o centro. E ali que foi criado aquele conceito que o mundo inteiro usa de tríplice hélice. Ou seja, explica pra gente o conceito. Tríplice hélice é o Hélice. seguinte, para o desenvolvimento é um motor. E aí você precisa de 3 hélices no mínimo. Essas hélices precisam girar. Certo. Quais são essas hélices? Governo, academia e empresas. Quando elas se unem e se organizam para fazer essa hélice rodar, a gente tem desenvolvimento econômico, social e sustentável. Esse é o conceito da tríplice hélice. E aí, lá que foi criado esse conceito, o mundo inteiro copia. E é isso que nós estamos trazendo para Divinópolis também. Divinópolis faz parte hoje, nós temos hoje um ecossistema local de inovação. Isso. Vamos falar dele. Vamos falar dele, Vamos. porque é também assim, uma grande perspectiva para que a gente possa melhorar a nossa cidade. E é importante a gente trazer isso mesmo, para que as pessoas escutem isso, para que as pessoas entendam o que está acontecendo aqui, na nossa universidade, na nossa cidade, né? Isso. Conta um pouco sobre esse hub de inovação e do núcleo também de empreendedorismo. Isso. Eu coordeno um núcleo de empreendedorismo da universidade. Ele é um núcleo constituído por 3 setores. O setor de propriedade intelectual, então as patentes, os registros de softwares dos nossos pesquisadores, eles são atendidos nesse setor. Inclusive, se tiver um inventor independente, Renata, se você inventar algo, depositar essa patente, quiser desenvolver essa tecnologia que você patenteou, nós podemos recebê-la na nossa universidade. É o chamado inventor independente. Então, qualquer pessoa que depositou a patente pode procurar o FSJ, porque nós podemos identificar um laboratório para fazer, por exemplo, essa tecnologia ganhar escala. Porque geralmente a gente faz tudo em escala menor, laboratorial. E aí os protótipos. Então a gente pode identificar um pesquisador e dar apoio para que isso realmente chegue ao mercado. Não, mas isso é maravilhoso. Esse é um dos setores. O outro setor é o setor de acompanhamento de projetos e de transferência de tecnologia. Ele é recente, foi criado na minha gestão, o ano passado, para que a gente pudesse ter um acompanhamento melhor dos acordos de parceria universidade e empresa, por exemplo, e também fazer com que as patentes depositadas possam chegar ao mercado através da transferência de tecnologia. Porque uma etapa é depositar a patente. Tá. Inventou. Tem que ter três requisitos. Novidade, tem que ser uma novidade. Invenção é isso. Tem que ter a novidade, tem que ter experimentos que comprovem que aquele fenômeno realmente, que é exatamente uma prova de conceito, um protótipo, e tem que ter aplicação industrial. Tendo esses 3 requisitos, é patenteado e aí pronto. Isso gera um indicador. Mas tem que chegar no mercado. E quando se faz isso... É difícil esse caminho, É né? muito difícil. Tanto que eu já estudei os maiores depositórios de patentes do Brasil nas universidades são da USP, da Unicamp e da UFMG. Elas têm em média 1.500 patentes. Nem 10% delas estão licenciadas. Nossa, Até as baixíssimo esse patentes estão percentual. engavetadas. Então nós temos que... isso dá para entender que na verdade tem muita oferta
e pouca demanda. Uhum. Ou seja, precisávamos entender mais quais são as necessidades das empresas. Isso. Qual o problema que a gente Que é o problema que Uhum. precisa para você ter uma solução. Não adianta inventar algo que ninguém Que quer. não vai ser necessário, exato, que não tem tanta utilidade. Que não tem tanta utilidade. E nós temos que pensar em soluções que sejam necessidade das pessoas. Concordo, claro. Mas também, às vezes, cria-se uma solução que ainda é um problema que não existe. Vou dar um exemplo bem interessante. Ah, Quando surgiram o smartphone, foi uma coisa incrível, né? Um momento Uma incrível da revolução. tecnologia, uma revolução. Mas nós vivíamos sem, né? verdade. A gente resolvia a nossa vida e tal. Hoje, tira o smartphone. Quase que tirar a nossa roupa. Então, veja, quando pensar o smartphone ser um mini computador, onde você pode colocar pagamento de conta, acesso a e-mail, entretenimento, não havia uma necessidade. Essa demanda não existia. Hoje existe uma dor e você não tem mais como tirar. Então, eu acredito muito no seguinte: existem dores que a gente pode perceber, necessidades das pessoas, necessidades das empresas, isso a gente atende. Mas também temos que ser criativos para criar novas soluções. E aí é bem importante que isso aconteça e que é o mais difícil, você conseguir criar novas soluções. Sim, que ainda não existem criar- essas dores, né? E aí quem faz isso ganha um oceano azul. Oceano Porque Azul. fica à frente de todo mundo e ganha muito mercado. O núcleo, então, ele tem esses dois setores, e mais um terceiro é a nossa incubadora de empresas. Nós temos uma incubadora de empresas, ela tem um selo nacional de boas práticas. São nem 20% das incubadoras do Brasil tem esse selo. A gente conseguiu esse Uau! selo de boas práticas. Maravilha. Temos 10 empresas incubadas e a primeira empresa que está passando por um processo de seleção é daqui de Divinópolis. Eu não vou poder falar ainda porque está em processo de seleção. Ah, Mas vai ser a primeira empresa de que orgulho. Divinópolis incubada na incubadora. Vai ser Uau! incrível. Vai ser Já é incrível. conhecida Já- essa empresa, eu não É posso mesmo? falar Não vou dar ainda. spoiler, Mas mas depois tudo bem. lá no Instagram, dando certo, que a seleção está sendo agora nesse momento, eu vou fazer um comentário e vou revelar qual que é essa empresa. Ai, maravilha. Nós queremos saber assim. Que orgulho, gente. E que isso é coisa muito maravilhosa. bacana. E aí, por causa dessa minha atuação no núcleo, a minha atuação em ambientes de inovação, eu passei a ter muito um network muito forte disso, Sim. eu comecei a implementar também espaços de inovação. E aí o Hub de Inovação vem com isso. Foi uma conquista nossa. Foi o primeiro Hub de Eu inovação achei esse da UFCJ. sensacional. É maravilhoso esse projeto. Isso. E nós fizemos um chamamento público, Renata. Aham. Cicobi Centro União se inscreveu, foi aprovado e nós vamos dar uma repaginada naquele ambiente. Uau! Você vai ser convidada para ir lá ver, porque Mas vai eu ficar com prazer. cara de hub agora. Então foi um projeto Moderno. muito legal, moderno, porque aquilo parecia uma sala de aula. Não, E a mas gente- tudo tem um início, Tem né, um professor? início, É, foi exato. conquistar o espaço. Isso. E aí, Renata, o interessante é que nós criamos um primeiro chamamento público da universidade para isso. Que É uma bacana. parceria público-privada. Que bacana. Então essas interações universidade São e empresa demais. são muito Elas importantes. trazem uma evolução muito Isso. gigantesca, economicamente, socialmente, em todos os Isso. aspectos. E o que a gente precisava ali era uma revitalização. A gente precisava que aquele espaço tivesse cara mesmo de um hub de inovação. Uhum. É um espaço de criatividade, ele é aberto à população. Isso, conta isso para o nosso público que E- está nos assistindo. Isso é porque muito importante. Ele é Como a que gente tem sala, acesso? isso, ele é a sala de inovação. Aí tem que acessar pelo site, joga Hub de Inovação CCO, o FSJ, vai aparecer a página e aí é possível Eu vou pedir para fazer o colocar site aí agendamento. embaixo. Fazer agendamento pela prefeitura também, porque nós fizemos uma parceria com a prefeitura. Isso. Fizemos uma parceria também público-pública. Nós criamos um acordo de cooperação técnica, onde a prefeitura que maravilha. é parceira e cede 2 estagiários para que ele pudesse ficar aberto das 8 da manhã às 6 da tarde. Olha, então tem um atendimento, tem gente Tem lá o gente tempo lá, todo. então Olha, que é maravilha. aberto às pessoas que querem um ambiente com internet para poder
E fica fazer, lá na modelar o universidade. seu negócio é lá na universidade, no campus centro-oeste do Nalindu, lá no Xanadu. O núcleo oferece palestras e para a população, para os empresários. Por isso que é importante nos seguir nas redes sociais. Isso. Então a gente Vamos falar o arroba? Vamos, é o @netec, né, no Instagram. E aí a gente coloca lá as oportunidades de palestras que são remotas. Então, a gente, uma vez por mês, a gente tem feito essas palestras. São palestras sobre empreendedorismo, sobre inovação. E aí a gente também tem um Netec Talks, que eu tenho feito também, chamando pessoas de destaque, personalidades de destaque na área de empreendedorismo e inovação, para também falar sobre esses assuntos e criar uma cultura de empreendedorismo e inovação. A gente não teve formação nisso, Renata. É verdade, Paulo. É verdade. E a gente precisa criar essa cultura. Existe até um certo preconceito, assim, tá distante, é uma coisa difícil de ser entendida, e não é. E não é. E inovação, as pessoas têm um mito de que eu tenho que investir muito. Não é. A inovação ela pode ser incremental. O que quer dizer isso? Eu faço a mesma coisa, mas eu faço melhor. Eu faço mais rápido, eu faço mais barato, eu tenho um processo mais eficiente. Isso é uma inovação. Inovação é nota fiscal. Se eu faço uma experiência melhor para o cliente e ele volta, então é uma inovação. Com certeza. Então, inovação são mais de 10 tipos. Eu posso inovar em marca, eu posso inovar em canais, eu posso inovar em experiência do cliente. E aí, desmistificar que a inovação é alto investimento é muito importante. Agora, é claro que existe uma inovação de alto investimento. Sim. Mas é possível. Mas um restaurante pode inovar, uma loja pode inovar, se ela souber como utilizar a criatividade dela para atrair mais o seu cliente. Professor, você e os seus alunos fundaram uma empresa, né? Uma empresa que é a Insumo. E é um exemplo de empresa que leva a tecnologia desenvolvida na universidade para o mercado. Isso. Conta pra gente um pouco sobre. Olha, a Insumo, ela começou há mais de 10 anos. Sério? Que bárbaro, não sabia. O desenvolvimento da tecnologia começou há 10 anos. A fundação dela que é mais recente. Mas é muito interessante perceber o seguinte, que quando a gente trabalha algo que é em laboratório, que a gente chama de hard science ou deep techs, né, que são aquelas tecnologias mais duras, profundas, que precisa de pesquisa, precisa de equipamentos para poder desenvolver, isso pode levar 10, 20, 30 anos. Sim. O começo disso é muito interessante. Tem um professor do nosso curso de medicina, que é o Mauro Ezio, que ele foi meu aluno de mestrado em biotecnologia. E eu falei assim, eu te oriento. Ele falou assim, eu tenho um problema na ortopedia, infecção. Então coloca prótese ortopédica, infecciona. Aí fomos estudar, aí o meu técnico de laboratório, chamado Adriano Parreira, falou assim, olha, a gente já usou biosurfactantes para impedir que o micro-organismo faça adesão. Porque na hora que coloca a prótese, a bactéria que está na boca, por exemplo, ela migra e ela forma um filme. É surreal. Aí não consegue ter a osteointegração, ou seja, o importante depois que coloca o implante é que tem que ter a integração com o osso. Aí não tem. E aí sabe o que tem que fazer? Tem que retirar. E aí faz um trauma. Trabalhar todo aquele processo infeccioso primeiro. Isso. E tem pessoas que até podem morrer. Eu achei incrível. Eu falei assim, então vamos fazer o seguinte, vamos produzir uma substância e fazer o revestimento de titânio e aço inox com essa substância e ver se isso impede que o micro-organismo faça adesão. Aí começamos a fazer os experimentos, depositamos uma patente, tanto para aço inox quanto titânio. Aí ele defende, aí ele vira mestre em biotecnologia, um médico, que é interessante isso. E aquilo me despertou e falou assim, olha, eu quero trabalhar com isso. Aí começamos a fazer em titânio, testando as bactérias da boca. Então quando você faz um implante dentário, também fazer esse revestimento de superfície com essa substância. Testamos em catéteres de uso urinário. E aí nós depositamos 2 patentes com isso.
E aí, Muito usual. Muito usual. E aí foi quando eu mudo as minhas linhas de pesquisa para ser mais práticas, né? Pensando em solucionar problemas da sociedade. Certo. Então é o momento que eu viro a minha chave como pesquisador, como cientista. Ó, eu quero agora resolver problemas da sociedade. A pesquisa básica é super importante. Sim. Não estou dizendo que, mas eu Detalhada, me reinventei e eu hoje trabalho com esse tipo de pesquisa. E nós trouxemos, né, para a UFCJ, né, paralelo a tudo isso acontecendo, um programa de empreendedorismo nas universidades, chamado Empreenda em Ação. 15 universidades do estado de Minas participaram desse programa. E aí a gente começou a fomentar a cultura de empreendedorismo com projetos de pesquisa. E aí, um meu aluno, ele pega essa substância e modelou um negócio para fazer biorremediação de metais pesados. Tinha acabado de acontecer o problema da barragem de Mariana. E aí a gente viu que o problema da lama eram os metais pesados. Então a gente estava propondo uma solução na época que seria biorremediar. Usar essa substância que é um detergente biológico, o que a gente faz? A gente pega micro-organismo e usa como fábrica. Faz o micro-organismo produzir um detergente biológico, diferente do químico. Isso, o químico forma aquela espuma que não se dissolve nos rios. O nosso é solúvel, contamina. E aí a gente teve a ideia então de modelar esse negócio. E aí quando começa a surgir então a Insumo, com outro nome. Tá. Aí depois que ele participou dessa competição, ganhou prêmio de primeiro lugar numa competição que teve aqui também de pitch, de empreendedorismo. A gente começou então a apostar, olha, vamos modelar esse negócio. Aí foi quando chega o meu aluno de doutorado, o Diego, tinha o Yuri, que é o que apresentou, que ele fazia graduação ainda, e a Maria depois entrando no mestrado. E aí a gente participa de um programa de pré-aceleração em Divinópolis, organizado pelo Sebrae, o Agita Divinópolis, e nesse programa a gente fica em segundo lugar, ganha um cheque de R$1.000, eu falei assim, olha, ganhamos um dinheiro, já é um prêmio. Claro, lógico. Super bacana. E aí começamos a aplicar para vários programas de pré-aceleração. Programa de aumento de escala, que foi o SCARS, ficamos entre os 13 melhores times do Brasil, depois ficamos entre os 6 melhores. E aí vem essa competição. Muita coisa acontecendo. Muita coisa acontecendo. E a gente ia aplicando e ia sendo aprovado. Então a gente teve muita capacitação. Uau. E capacitação de cientistas, de pesquisadores. Então não tem ninguém no nosso time ainda que é um administrador ou um economista. Então a gente ainda no meio acadêmico a gente ainda tem uma equipe que não é a ideal, mas nós estamos numa fase de desenvolvimento e a fase de desenvolvimento, que é de aumentar a escala, de testar o produto. E aí a gente participa do programa do Health Business Summit, que é a maior competição de empreendedorismo em saúde que teve da América Latina, e a gente ganha o prêmio de primeiro lugar. Foi um show. Porque olha só, eram 6 times nas ciências médicas lá em Belo Horizonte, num palco maravilhoso, uma organização incrível, startups do Brasil inteiro. E aí a gente fica entre as 6 melhores e sobra o palco. Eu virei pro meu aluno e falei assim, olha, todas são aplicativo de celular, então assim a gente não vai ter chance, porque tudo é aplicativo. Renata, quando eu falo o nosso nome, Insumo, eu não acreditei. Campeã, Insumo. Aí subimos no palco, assim, a foto com cheque de R$100.000. Maravilhoso. Eu passei semanas sem dormir, porque eu falei assim... Imagina, pra você receber, já é acelerado. Já é acelerado. Mas Pensa, uma cabeça pensante. E aí eu tinha uma decisão muito difícil, que era o seguinte, para receber o cheque, nós tínhamos que abrir o CNPJ. E aí, como organizar a sociedade, isso a gente faria... Então, assim... A gente teve que contratar um escritório de advocacia para nos dar uma assessoria jurídica, né? De como fazer isso. E aí eu tive que criar, inclusive na universidade, os caminhos, pavimentar caminhos para trazer segurança jurídica para um pesquisador ser sócio. Porque eu sou dedicação exclusiva. E aí a gente aprovou uma resolução, a gente criou uma instrução normativa para pegar a conveniência do departamento. Então, o departamento, ele aceita que eu seja o sócio de uma empresa. Certo. E de uma empresa que vai explorar uma tecnologia que foi feita no laboratório.
E aí é possível então agora fazer o seguinte, que já está em andamento, que é o licenciamento da tecnologia para a empresa. Porque quando o inventor dentro da universidade, ele torna-se uma spin-off, uma acadêmica, porque explora uma tecnologia do Olha, que laboratório. interessante, eu não sabia. Esse termo é muito raro. Ainda é restrito, né? Já é restrito, porque é mais fácil falar startup, mas, por mais exemplo... comum também, as pessoas entendem do que se trata. E aí vou dar alguns exemplos, assim, de spin-offs empresariais. A L'Oréal, ela tem um dos seus 6 centros de pesquisa do mundo no Rio de Janeiro. Você sabia disso? Não sabia. Eu fui lá visitar. Eu fui apresentar uma outra E a L'Oréal é uma tecnologia. empresa francesa? A francesa L'Oréal, que é uma líder no mercado. Gigantesca, exato, no mundo todo. E por que ela escolheu o Brasil? Porque aqui é a população que mais tem diversidade de cabelo. Dos 40 e tantos tipos de cabelo, são 30 e tantos nós somos tipos. tão diversos. Exatamente. Você vai para um país como, por exemplo, Holanda. O biotipo é O biotipo é muito... Exato. E aí, essa riqueza da diversidade. Outra diversidade. Que legal, não Cor de sabia. pele. Tenho certeza que muita gente também não sabia. Bárbaro. Isso. E aí, eles instalaram um centro de pesquisa que é maravilhoso na Ilha do Fundão. E a L'Oréal, ela não testa em animais. Que é uma coisa... Graças a Deus. Isso. Os e a gente tem que cosméticos... combater isso mesmo. E por que... Vou dar um exemplo. Ó. Shampoo para criança. Sabe como que era testado? Não sei. Em óleos de coelho. Ai, gente, É uma judiação. É uma cruel. judiação. Então, cosmético hoje não passa mais por teste de animais. Graças a E aí, Deus. o que ela desenvolveu? Ela desenvolveu uma tecnologia que é a chamada pele artificial. É uma pele que não usa, ela é constituída a partir de células, mas não é de ser humano, assim, não é tirado do ser humano. Né? E nem de animais. Isso, e nem de animais. E aí ela forma essa pele artificial e aí ela vende isso para os testes. Então a gente testa hoje na pele artificial e reproduz praticamente idêntico, como se fosse uma pele humana. Então a gente não precisa mais de animais. Olha, gente, que coisa maravilhosa. Isso é uma evolução. Exato. E sabe o que ela fez? Ela cria uma empresa para explorar essa tecnologia. Então, uma spin-off empresarial, exatamente. Então, são exemplos de spin-off, são essas. Filmes, tem um filme, aí do filme sai um outro filme. Spin-off. Entendi. Então, esse termo é assim. Interessante, por sinal. E aí, por causa disso, nós abrimos a empresa, estamos no processo de licenciamento da tecnologia, são vários cotitulares. Repete a tecnologia pra gente, então, pra ficar bem claro. Isso, a nossa solução, então, é um biosurfactante, um tensoativo natural produzido a partir de micro-organismos. É uma substância natural. E a gente produz de uma forma otimizada. Então a gente fez um estudo para saber a quantidade mínima de nutrientes para esse micro-organismo crescer. E aí a gente tem então um bioprocesso economicamente viável. Nós já testamos em 1 litro e 10 litros, agora nós vamos testar em 100 litros para poder ir aumentando a escala de produção. E aí a gente usa fermentadores para isso. Aí a gente produz essa substância, e o que nós estamos fazendo com essa substância agora? Nós estamos fazendo sistemas micelários para colocar uma substância bioativa dentro, para carrear para a pele e promover atividade anti-idade. Uau! Vai ter gente para comprar! Fiquei super interessada. Então, a gente trabalha com isso, a gente quer trazer... Olha, se precisar de alguém para testar, eu estou aqui à disposição. Então, assim, a gente tem uma motivação que é o que nos faz acordar cedo para trabalhar, que é melhorar a qualidade de vida das pessoas. Isso é lindo, Paulo, te ouvir falar assim. Isso. Porque é uma verdade que você traz com você. Exato. E eu já, quando a gente começou a conversar, eu fiz uma visita ao Hub de Inovação, participei inclusive de um workshop seu que eu quero falar sobre isso, e eu percebi esse brilho nos olhos dos seus alunos também. E isso, trazer isso para a sociedade, fazer com que as empresas se empolguem também dessa forma, exatamente, que aquele empresário entenda que aquilo vai melhorar a qualidade da empresa dele, vai retornar economicamente mais, assim, vai ter um retorno maior. Então isso é fantástico, isso é o que a gente precisa. Exato, tanto que eu faço uma parceria com a Farmax. Exato. E aí nós depositamos uma patente que é a primeira patente da nossa universidade como empresa. E a Farmax. A Farmax é uma grande empresa. Uma grande empresa de higiene e beleza em Divinópolis que aposta em inovação. Agora nós vamos fazer o seguinte, turma.
Nós temos aqui no De Prosa um momento que se chama o corte e o close. E nós chegamos nesse momento agora. Eu quero que você conte pra gente, Paulo, aí de toda a sua trajetória profissional, de todas essas coisas, essas novidades que estão acontecendo em vários projetos, em ativa. Conta pra gente um corte, algo que você não tenha gostado que tenha acontecido na sua vida profissional, ou que você não gostasse que repetisse, não gostaria que repetisse, alguma coisa nesse sentido. Conta pra gente. E depois você vai contar um close, tá? Um close, alguma coisa que você queira enaltecer, trazer aqui pra gente saber o que é. Então, olha, um corte, então, que eu acho que foi uma passagem assim, foi muito difícil quando eu cheguei aqui, que eu assumi a coordenação do curso e eu já sabia muito bem o que eu queria. Então, eu sabia que eu tinha que terminar meu ciclo de gestão acadêmica, mas que isso, de alguma forma, interferiu na minha pesquisa. E aí, acho que o mais difícil foi perceber nas pessoas, nos meus colegas, de que eu não era uma pessoa capaz. E isso foi um corte, uma coisa que pra mim foi muito difícil. Mas foi muito interessante porque me fez erguer a cabeça e falar assim, olha, eu vou mostrar que eu sou capaz. E a volta por cima depois de tudo isso foi incrível, porque hoje eu sou um pesquisador produtividade do CNPq, sou um pesquisador empreendedor, tenho uma empresa, coordeno um núcleo na universidade e participo de várias iniciativas. Eu faço parte da Câmara Especial de Políticas Públicas da FAPEMIG, e aí toda essa volta por cima foi porque no momento lá atrás uma rejeição, um preconceito, e aí isso na verdade me deu mais força, me deu mais força, me deu gás. E aí isso que é muito importante para as pessoas perceberem, é que nós temos que acreditar em nós. Sempre isso é um ponto muito importante. Você tem que acreditar na sua capacidade. Agora, tudo é 10% inspiração, 90% transpiração. Então eu tive que trabalhar mais duro. E eu continuo trabalhando duro. Eu acordo cedo, eu acordo 6 horas da manhã, às vezes trabalho até 8 da noite e estou lá fazendo reunião, viajo. Está aqui, está no campus também de São João del Rei. Sou muito convidado para palestra e também me divirto. Então gosto de ir para restaurante, gosto de viajar. Claro, tem que viver. Tem que viver também. Mas é tudo muito transpiração. O sucesso, ele não é sorte. Você tem que estar preparado no momento certo. E estar preparado é dedicação. Verdade. Tá? Não existe aquela pessoa tem sorte. Não, sorte não existe. É trabalho duro, é transpiração mesmo. Perfeito. Agora conta o close pra gente, professor Paulo. O close não pode deixar de contar que foi o meu casamento com o Paulo Chaves, que você conhece. Conheço, sim, seu marido. E foi um momento assim muito importante, porque eu não imaginava que isso poderia ser possível um dia no Brasil. E aí logo após a permissão, né, de que isso seria possível, a gente fez isso em Divinópolis. É mesmo? Então, o casamento de vocês foi aqui em Divinópolis? Foi aqui em Divinópolis, depois de 10 anos de uma relação, e aí nós vamos fazer esse ano 8 anos de casados. Então são 18 anos juntos, um grande parceiro. O Paulo também já foi professor universitário, ele trabalhou no Senado muito tempo, então assim, foi vem sendo uma relação assim, muito forte, de companheirismo, de apoio, e aí é importante porque ele entende às vezes a minha ausência, né, porque a minha demanda é enorme, e ele como foi da academia, né, ele foi professor na UNB, foi professor na UFRJ, ele entende muito isso, e o bacana é que eu ganho uma família, né, porque ele foi casado, ele tem 2 filhas. A nossa relação é muito boa. Ai, que maravilha. Elas são 2 filhas que moram na Europa, uma mora na Alemanha, a outra mora na França, uma é casada com um alemão, a outra é casada com um francês, e a que é casada com o francês tem 3 filhas. E a que é casada com o alemão tem 2 filhos, um casal. Uma família enorme, Uma família enorme. E aí, assim, foi muito bacana porque a gente, agora nessas férias, né, de janeiro, foi a primeira vez que nós fizemos uma viagem todos juntos. Ai, que delícia. Então, assim, pra mim é um close, é uma coisa assim que me motiva ter um parceiro, uma pessoa que tá sempre do seu lado, apoiando e incentivando. Então, isso torna a vida mais leve, mais gostosa, né? Ele gera mais uma motivação, né? Poxa, eu quero
sabe, me dedicar para poder fazer isso pelas pessoas, mas você tem que ter um parceiro ou uma parceira, né? Então acho que isso é muito importante na vida hoje. E aí tem até uma passagem interessante, né? Que eu fui professor de felicidade. Maravilhoso! Nós queremos falar sobre isso, maravilhoso. E isso aconteceu porque em Harvard tem uma disciplina chamada felicidade. E aí quando eu pegava o metrô, às vezes eu via propaganda ou coisas desse tipo. Eu sabia que existia uma iniciativa dessa lá em Harvard. E eu volto pro Brasil e, né, vem meu cotidiano. Um ano antes da pandemia, eu acabo recebendo um vídeo, aqueles vídeos que eles fazem para vender livros. É uma animação contando um resumo do livro para te atrair para você comprar o livro. Eu vi esse vídeo e falei assim, não quero comprar esse livro. Eu não dormi aquela noite. Eu falei assim, eu quero trazer essa disciplina para o meu campus. Renata, foi uma coisa interessante, porque eu vi isso, tive essa ideia, chamei mais 3 colegas para falar sobre, para poder ter essa disciplina, oferecer essa disciplina de felicidade. E aí, estava terminando o plano de trabalho, no domingo saiu uma matéria de uma disciplina de felicidade que estava acontecendo na UNB. Então nós fomos um dos pioneiros no Brasil a fazer isso. E começamos a oferecer essa disciplina. Foi incrível. Incrível. Aí veio a pandemia. Então essa disciplina passou a ter ainda mais importância, porque foi durante a pandemia e nós tivemos vários alunos, tudo de forma remota, fazendo essa disciplina. E aí, o que foi dentre vários aprendizados, porque eu acabei até fazendo uma especialização pela PUC Rio Grande do Sul, remota, em psicologia positiva, autorrealização e bem-estar. Eu sou especialista nisso, eu fui estudar, porque isso me interessou demais. Isso é a sua cara, isso é a sua cara. E isso eu uso no meu dia a dia, no meu trabalho, né? Porque na minha vida pessoal. E tem um experimento, aí por causa dessa disciplina, eu acabei sabendo de um experimento que tem em Harvard, que tem mais de 80 anos o experimento. Renata, há 80 anos atrás, Harvard pegou algumas pessoas, estudantes de Harvard e estudantes da periferia de Boston, e começou a fazer um estudo. O estudo está ainda até hoje. Uau! Há 80 anos. Já teve diretor que morreu do estudo. Tá? Porque o estudo tem 80 anos. Eles estão pegando dados para entender por que as pessoas são felizes e por que as pessoas vivem mais. E aí, o grande aprendizado disso é que as pessoas precisam ter relações saudáveis. Uma pessoa que tem uma relação tóxica, ela vai ter problema. Vai entristecer. Uma pessoa, por exemplo, que é sozinha, que não sai de casa, uma pessoa que tem chance de ter uma depressão, ela tem menos chance de ter longevidade. A longevidade está nas relações. Então, Renata, se você chama seus amigos para jantar na sua casa, se você faz reuniões com seus amigos, com seus familiares, isso é o que nos faz tornar mais longevos. E a gente tem que ter experiências. Então, tem até um exercício que eu vou passar que é bem bacana do mês, é o seguinte: no seu mês, veja o quanto que você gastou comprando coisas e fazendo coisas. Indo no cinema, indo num restaurante, indo num passeio. E aí, quando você gasta mais com experiência, é muito melhor do que quando você gasta com coisas. Produtos. Vou comprar vários sapatos. Mas não tem experiências de viagens, de jantares. Então isso é importante, você ter mais gasto com experiência do que com coisas. E tem gente que não equilibra isso muito bem. É uma questão de valor, de cultura mesmo. Como você disse, a gente foi criado daquela forma. Mas sempre é tempo de a gente aprender. Exatamente, é tempo de aprender. E uma outra coisa também que eu queria aproveitar é sempre você colocar uma expectativa para algo. Então vamos supor,
eu vou para um show. Nossa, excelente dica. Eu vou para Um projeto. Sempre ter um projeto, algo que te motive. uma meta, é isso. E isso é muito bacana. Então, ó, eu vou ter um almoço com a família. Sejam pequenas, mas que existam. Exato. Um almoço com a família, eu vou visitar um parente, eu vou ao cinema com os colegas, eu vou passear no parque com os amigos. Isso é muito importante também. Professor, antes da gente finalizar, porque já estamos aqui no momento do nosso brinde, eu quero que você fale pra gente um pouquinho sobre esse ecossistema local de inovação. Isso, o Sebrae tem uma importância muito grande para o território. Né? E em 2019, o Sebrae Divinópolis contratou um serviço, um produto da Fundação CERT, que é lá de Santa Catarina, para fomentar um ecossistema local de inovação em Divinópolis. 9 cidades foram escolhidas em Minas Gerais, Divinópolis foi uma delas. Aí eles mapearam os atores, fizeram entrevistas conosco, identificaram as potencialidades que o território tem. Então, por exemplo, tecnologia da informação, saúde, Isso. mecatrônica, biotecnologia. Então, o que as universidades locais elas contribuem com o conhecimento? E aí, a gente passou por uma capacitação. Paralelo a isso, nós tivemos um movimento líder do Sebrae também, que foi regional do Centro-Oeste, que também fez uma capacitação de lideranças para poder pensar numa agência de desenvolvimento. E aí é criada então a Agência de Desenvolvimento Novo Oeste, que é da região Centro-Oeste, e o Ecossistema Local de Inovação de Divinópolis, que é o Inova Novo Oeste. E agora essas duas estruturas estão trabalhando regionalmente e localmente para criar as alianças estratégicas entre academia, universidades, Sim. empresas, governo e a sociedade civil, em prol do desenvolvimento econômico, social e sustentável. O que nós queremos é reter os nossos talentos. Nossos alunos estudam aqui e vão embora. É verdade, Renata. é verdade, Paulo. Por falta de oportunidade, por falta de Precisa empresas. de absorver essa mão de obra Nós que temos sai. que reter. E até mais do que reter, nós temos que atrair talentos. Isso. Então nós queremos que as empresas locais muito bom, possam utilizar o conhecimento que está na academia para desenvolver novos produtos e processos. E a gente tem tido exemplos bacanas de empresas, a Bold, por exemplo, uma empresa de barra de cereais, incrível, uma startup aí, uma empresa ganhando gigante que eles estão agora. Então nós temos talentos, Eu falo que nós estamos em cima de um grande cristal. É uma cidade de talentos. Eu gostei de ouvir isso. É interessante, é vibração. Então nós temos que aproveitar o nosso potencial, nós estamos perdendo esse potencial. Então essa organização, essa governança do ecossistema local de inovação, da agência Novo Oeste, que é do Centro-Oeste, ela é para fazer com que a gente esteja no Novo Oeste. E aliás, quem deu esse nome... Nossa, eles têm tanto sentido. Tem muito sentido. A gente está vivendo um Velho Oeste. Isso. Mas quem deu esse nome, o seu Valdemar, do ABC, para que a gente tenha um novo oeste. Nós queremos uma nova região. Nós queremos uma reunião próspera. Nós queremos... E se você for ver no mapa do desenvolvimento do estado, a nossa região ela é um pouco esquecida, porque tem a região metropolitana, aí você tem um sul de Minas forte, Triângulo Mineiro e o Centro-Oeste. E nós temos potencial. E aqui é a passagem de tudo. Então, a comunicação entre região metropolitana, sul de Minas e Triângulo Mineiro, aqui é só uma passagem. É verdade. Então nós precisamos ter a nossa identidade. Construir isso. E estamos fazendo isso. Então nós assinamos um pacto pela inovação. Vários atores e atrizes vieram para esse evento, esse manifesto de que a gente quer uma Divinópolis presente para o melhor futuro, inovadora. E a gente tem condições para isso. Com certeza, temos sim. Nós temos muito potencial. Temos. E vem a inovação. Com certeza. Cada vez mais. Professor, vamos lá que nós chegamos então no momento do nosso brinde para selar essa prosa tão maravilhosa, de tanto assim,
me faltou até a palavra, mas é de tanto conteúdo mesmo, eu aprendi muito aqui hoje com você, tenho certeza que as pessoas também aprenderam muito e ficaram muito curiosas, vão te acompanhar ainda mais, acompanhar tudo que está acontecendo ali na universidade também, porque essa ligação, que as pessoas tenham cada vez mais interesse de saber o que está acontecendo, é importante a gente saber, né, pra gente trazer para o nosso dia a dia, com certeza, na nossa prática. Eu escolhi pra gente, porque aqui no De Prosa a gente faz esse brinde pra gente selar essa prosa, eu escolhi uma espumante da Vinícola Aurora, que é 100% nacional, é lá do sul do nosso país. E é muito interessante porque ela traz uma tecnologia embarcada aqui também, porque essa desalcoolização, ela é feita de uma maneira, porque essa demanda está surgindo cada vez mais, as pessoas estão consumindo cada vez menos álcool. Isso. Mas não vamos deixar de brindar, não vamos deixar de comemorar. Certeza. Então realmente é muito usual, né? As pessoas vão aproveitar cada vez mais essas espumantes aí sem o álcool. E eu quero te contar, porque eu confesso que eu ainda não tinha experimentado, vou experimentar agora com você. E eu achei super interessante esse processo dessa desalcoolização. E aí eu vou te contar como é que funciona. Com o objetivo de preservar as características originais, é empregada uma fervura a vácuo, e esse processo permite a alteração da pressão sobre o líquido, fazendo com que o vinho atinja um ponto de ebulição a uma temperatura inferior, cerca de 30 graus Celsius, o que possibilita essa extração do álcool por meio dessa alteração da pressão. Então eu achei super interessante e também inovador. Falei, esse que eu vou levar para o professor Paulo, porque ele não toma álcool, e ainda vamos falar um pouquinho sobre essa tecnologia aí. Então, muito obrigada. Eu que agradeço. Por essa prosa deliciosa, por tanto conhecimento, você compartilhou tanto com a gente, por sua generosidade. Gratidão, de verdade. Eu que agradeço. Sucesso pro seu cada vez prosa. Mais sucesso pra gente. Com certeza. Muito obrigada, Obrigado, professor. saúde. Vamos experimentar? Felicidade. Felicidade, exatamente. Vamos ver se tá gostoso? É uma delícia. Gente, é muito gostoso e ela tem um dulçorzinho. Sabe por que isso vai ficar muito bom? Uma sobremesa, um bolo assim de casamento, um bolo daquele molhadinho. Olha, eu já pensando em comida, gente. Nossa senhora, professor, obrigada. Mais eu que agradeço. Mais um brinde. Parabéns. Gente, obrigada. Parabéns também pelo seu trabalho incrível. Valeu. Obrigado. Gente, a gente fica por aqui. Até o próximo De Prosa, se Deus quiser. Um beijo. Tchau, tchau. Beijo, tchau.